Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo em nosso canal e vamos aqui juntos agora estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia e já estamos aqui na reta final. Estamos estudando agora sobre o estado eterno. Então, nas últimas lives que nós analisamos, vimos algumas coisas sobre a Nova Jerusalém, o que teremos na Nova Jerusalém e o que não teremos na Nova Jerusalém. Agora, então, fica aquela dúvida, aquela pergunta que muitos crentes possuem. O que é que eu farei por toda eternidade no céu? Daí, lógico que a gente já deduz algumas coisas. Eu vou aprender de Deus, vou glorificar ao Senhor, vou servir a Ele. Então, tudo isso aí nós faremos. Me alegrarei eternamente. Mas o livro de Apocalipse mostra algumas nuances aqui, o que acontecerá, o que nós faremos também na eternidade. É uma dúvida muito comum, né? Todos os crentes, eu acredito que em algum momento da sua vida já se perguntaram o que é que eu vou fazer lá. Meus irmãos, lá nós faremos muitas coisas, mas aqui eu quero pontuar, então, algumas específicas que são reveladas para nós aqui especificamente também em Apocalipse. Então, vamos lá, o que nós faremos e o que acontecerá também na eternidade. E agora eu estou falando da eternidade dos crentes, dos salvos. Nós já concluímos o estudo sobre os incrédulos, o destino deles é o lago de fogo e lá ficarão eternamente sofrendo tormentos. Agora nós vamos focar nos salvos de todas as eras, o que nós então faremos lá na eternidade. Vamos lá então. Primeira coisa, meus irmãos, que vai acontecer lá também é que nós veremos a face do Pai. Nós veremos Deus, meus irmãos, face a face. É o que a palavra de Deus diz para nós. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 22, o versículo 4 diz assim para nós: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Meus irmãos, nós lá no céu contemplaremos a face de Deus. Isso foi uma promessa também que Jesus Cristo ele fez lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que nós veremos a Deus, nós veremos ao Pai. Alguns crentes, na sua teologia, acreditam que não. Acredito que nós não veremos a face do Pai. A gente vai ver Jesus Cristo encarnado e Deus Pai revelado através de Jesus. Mas nós não veremos, então, Deus face a face. Eu digo que não. A Bíblia revela para nós que sim, nós veremos sim o Pai. Lembra da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo, nós veremos a Trindade, meus irmãos, de uma maneira completa. Nós não veremos apenas o Filho, como alguns acham ou como alguns deduzem, mas nós contemplaremos o Pai, nós contemplaremos o Espírito Santo, assim como contemplaremos, obviamente, o Filho também. Mas alguns acham que não, que a gente vai ver o Pai revelado de alguma maneira no Filho, assim como Jesus ele disse aqui para os seus discípulos. Quem vê a mim, vê também o Pai. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para alguns textos da Palavra de Deus, é notório que nós veremos a figura do Pai e a figura do Filho também. Então, olha só, quando você lê Apocalipse, capítulo 5, lembra daquele texto que João agora já estava no céu e ele então vê a Jesus Cristo pegando o livro? Você nota que naquele contexto ele está vendo dois personagens distintos e diferentes ali. Você nota que ele viu primeiro alguém assentado no trono com um livro na mão e ele então começa a chorar porque não foi achado ninguém digno para abrir aquele livro e romper aqueles selos. E daí, quando ele levanta a cabeça, ele vê uma outra figura, um outro personagem, que é Jesus Cristo, aproximando-se perto daquele que estava assentado, tomou o livro da mão dele e começou, então, a romper os selos. Note que João, no céu, ele viu o Pai assentado e viu a Jesus Cristo, ou seja, duas figuras ali separadas. A gente sabe que a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um único Deus, né? Isso aí nós estudamos quando analisamos sobre a pessoa de Deus e a Trindade. Mas existe ali a figura do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós veremos o Pai face a face, não apenas Cristo, mas nós veremos também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós veremos a Trindade na sua completude, de uma forma completa. Nós estaremos sempre aprendendo de Deus. Então isso é uma das promessas que fica para nós e é revelada em nós aqui em Apocalipse. O que mais acontecerá lá e o que mais nós faremos por lá? Meus irmãos, lá na eternidade, nós também teremos nações organizadas. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 24. Diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Meus irmãos, na eternidade, na nova criação que Deus ele fará, então Apocalipse capítulo 1 e 22 conta essa história da nova criação, nós teremos nações organizadas ali. Então, esse novo planeta Terra, evidentemente, continuará a ter nações. Inclusive, a cidade celestial descendo aqui para a Terra estará posta na Terra e nações estarão organizadas. Eu não creio que nós teremos diferenças culturais ou diferenças de língua, até porque os vários idiomas que existem hoje, eles surgiram como consequência do pecado. Lembra de Gênesis capítulo 11? Por causa do pecado daquele povo que queria construir uma torre, que é a Torre de Babel, como consequência do pecado deles, para que eles não continuassem sua loucura, Deus então fez a confusão das línguas. Mas o plano e o propósito de Deus não é que um não entendesse o outro na comunicação. Não, Deus ele nos criou seres comunicáveis para que nós possamos compreender a outra pessoa. Então eu acredito que sim, nós teremos uma mesma linguagem, uma mesma forma de falar, para que nós possamos nos comunicar. Que língua e que idioma será esse? Eu não faço a mínima ideia. Inclusive, eu não faço a mínima ideia qual era o idioma que o povo antes de Babel falava. A Bíblia não revela em nada, mas eu creio que nós teremos uma mesma linguagem, ainda que nós teremos nações organizadas na eternidade. Quem são os habitantes dessas nações? São todos os crentes que foram salvos em toda a era da humanidade. Então, desde Abel, que é o primeiro que nós temos menção, que morreu salvo, até o último, então, de todas as eras, esses aí, os salvos, que creram em Jesus Cristo, creram na palavra de Deus, eles então estarão habitando nessa nova terra e serão organizados em nações. Isso também mostra um pouco mais sobre a organização de Deus. Deus, ele é um Deus organizado, ele não faz as coisas e deixa desorganizado. Deus não é um Deus de desordem. Quando ele criou o mundo, criou a terra, ele colocou tudo em ordem dentro dos 6 dias da criação. Quando Deus cria a nação de Israel, tirando eles ali do Egito, Deus agora organiza eles. Quando eles saem do Sinai, eles saem totalmente organizados. Cada um dentro da sua tribo bonitinho, cada um dentro ali do seu povo. Então ele sai tudo organizado. Quando Deus cria a igreja, Deus dá dons para a igreja e cada um tem uma função dentro desse trabalho. Isso mostra a organização de Deus, e essa organização também será refletida na nova criação. Teremos nações ali organizadas. É o que a palavra de Deus mostra para nós. Vamos mais um pouco? Meus irmãos, lá no estado eterno também, nós produziremos e nós levaremos esta produção em forma de glória para Deus. Olha só que interessante. Olha só o versículo 26 aqui. Diz assim: e lhe trarão a glória e a honra das nações. Essas nações organizadas, elas vão trabalhar, elas irão servir ao Senhor. Nós, dentro dessas nações, nós trabalharemos, nós serviremos ao Senhor e nós pegaremos essa produção, toda a produção que a gente tiver do fruto do nosso trabalho, nós levaremos em forma de glória para a Nova Jerusalém, levaremos em forma de honra a Deus diante do Senhor. Então nós produziremos, isso significa que nós teremos trabalho, nós trabalharemos lá, conforme Deus ele vai nos direcionando, e lá
todo fruto desse trabalho nós estaremos levando ao Senhor em forma de honra. Então nós continuaremos louvando ao Senhor, continuaremos devolvendo ao Senhor todas as bênçãos que Ele traz para nós. Então nós devolvemos em forma de glória, em forma de honra. Lógico que você vai trabalhar na eternidade, mas você não vai se cansar. Lógico que você vai trabalhar na eternidade, mas você não vai ficar doente, não vai ser um peso para você, você não vai ter aquele desânimo. Algumas pessoas têm o desânimo da segunda-feira. Poxa, amanhã é segunda, eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar. E quando chega na sexta que a pessoa fica mais feliz, porque normalmente sábado ou domingo a pessoa consegue ficar em casa, consegue descansar, mas daí já vem depois a depressão da segunda, então ele já fica triste. Não, meus irmãos, nós não teremos essas emoções caídas, nós não teremos essa confusão de emoção e de sentimentos. Nós trabalharemos com alegria. A semelhança seria, talvez, eu poderia comparar com Adão, quando ele trabalhou no Éden antes do pecado. Adão não se cansava, meus irmãos. Adão trabalhava com alegria, ele produzia ao Senhor. Então Deus deu trabalho para Adão. O trabalho dele era nomear, dar nomes para os animais. O trabalho dele também era cuidar do jardim do Éden. Então ele tinha todo esse serviço, ele tinha todo esse trabalho. Esse trabalho continuou, de certa forma, quando o pecado veio. Ele continuou trabalhando, arando a terra, o trabalho continuou normal. Mas, a partir do pecado, ele começou a cansar, então ele começou a se fadigar, as doenças começaram a aparecer, então tudo isso acatou o trabalho por causa da queda. Mas nós trabalharemos para o Senhor sem cansaço nenhum e sem tristeza nenhuma e nenhum pesar em nossas mentes e nossos corações, porque faremos isso com total alegria ao Senhor. E a nossa produção levaremos ao Senhor para honrar Ele cada vez mais. Vamos lá, o que mais nós faremos na eternidade, o que mais se terá lá? Meus irmãos, lá na eternidade nós estaremos para sempre com Jesus Cristo. Até porque foi Ele quem prometeu isso para nós. Eu quero ler aqui agora João, capítulo 14. João foi o mesmo apóstolo que também escreveu o livro de Apocalipse. E aqui em João capítulo 14, versículos 1 a 3, ele relata isso para nós. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meus irmãos, segundo esse versículo aqui, Deus, Jesus Cristo, está mostrando o seu desejo de sempre estar com a sua igreja. E nós, evidentemente, sempre estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Isso já começa hoje, né? Hoje você está aqui, mas você não está só na terra. Ainda que você esteja passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma tribulação, algumas complicações da vida, mas se faz real a promessa de Jesus Cristo na sua vida, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós não estamos aqui abandonados ou desamparados, mas chegará um momento em que nós estaremos com Cristo. Hoje é Cristo quem está conosco, mas chegará um momento que nós estaremos com Cristo e isso se cumprirá no arrebatamento da igreja. E quando nós formos arrebatados, nós já subiremos também para a casa do Pai, as mansões celestiais, o terceiro céu, o paraíso, a nova Jerusalém. E ficaremos sempre com Cristo. Onde Ele estiver, nós estaremos também. Então lembre aí, quando acontecer o arrebatamento, nós subiremos para encontrar Jesus nas nuvens e depois Jesus Cristo nos conduzirá para o terceiro céu. Nós estaremos lá. Ficaremos lá durante um período de 7 anos. E quando Jesus, então, voltar para a sua segunda vinda aqui na terra, nós, igreja, voltaremos com Ele também, porque essa promessa é real. Nós sempre estaremos com Jesus onde Ele estiver. E Ele vai voltar aqui para a terra, vai reinar 1000 anos, nós voltaremos com Ele e ficaremos aqui na terra também os 1000 anos. Jesus depois, Ele monta o grande trono branco e nós como igreja estaremos também lá no grande trono branco com Jesus Cristo. Não sendo julgados, evidentemente, mas auxiliando Jesus
no julgamento dos ímpios. Depois disso, ele então fará a nova criação e ele habitará nessa nova criação também. Lembra que nós estudamos que a Nova Jerusalém desce e estará presente no novo planeta Terra que Deus vai fazer. E nós, como igreja, estaremos lá também com Jesus Cristo. Então não haverá mais separação entre Cristo e nós. Separação nunca mais, porque nós sempre estaremos agora com o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é magnífico para nós, meus irmãos. Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Nós também ouviremos coisas que são extraordinárias. Meus irmãos, foi isso que Paulo ele relatou. Olha só, 2 Coríntios, eu lerei aqui, capítulo 12, o versículo 4. Diz assim para nós, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo aqui ele está falando aqui nesse contexto que ele foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e quando ele chegou lá, quando ele foi arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis, palavras extraordinárias, palavras que não é lícito reproduzir para a humanidade. Meu irmão, nós também veremos e ouviremos coisas extraordinárias. A beleza do céu não está apenas no visual. A beleza do céu não está apenas naquilo que nós podemos ver, porque nós veremos ali ruas de ouro, nós veremos uma praça de ouro, belos portões, nós veremos os nomes escritos das 12 tribos de Israel nos portões, os nomes escritos dos 12 apóstolos nos fundamentos daquela cidade. Nós veremos todas as belezas da nova criação. Mas a beleza não está apenas no visual. A beleza da nova criação também está no sonoro. E nós, meus irmãos, ouviremos palavras, como Paulo diz aqui, eu ouvi coisas inefáveis. Eu ouvi coisas extraordinárias. Eu ouvi coisas magníficas. E eu não posso passar para vocês, porque isso não seria lícito vocês ouvirem aos terráqueos, né? Vamos dizer assim. Meus irmãos, nós também ouviremos coisas, então, maravilhosas. Nós gozaremos, ou os nossos sentidos do nosso corpo, tato, visão, paladar, né, audição, todos os nossos sentidos, nós, então, ali estaremos colhendo informações extraordinárias. É o que a palavra de Deus diz para nós, é o que está nos esperando, é o que está nos aguardando na eternidade. Vamos lá também. Meus irmãos, lá na eternidade nós conversaremos com todos os filhos de Deus. Nós vamos reconhecer todas as pessoas lá, tá bom? Nós vamos reconhecer e nós conversaremos com todos eles. Lembra de Lucas capítulo 16, quando fala ali sobre Rico e Lázaro? Lázaro, ele foi para o paraíso e ele estava junto com Abraão. Eles estavam ali batendo um papo, eles estavam conversando. E, meus irmãos, nós também conversaremos uns com os outros. Nós conversaremos com Jesus, nós conversaremos com Deus e nós também conversaremos com todos os nossos irmãos, todo o corpo dos salvos. Então você vai reconhecer Moisés quando chegar lá. Você não precisa ficar se apresentando. Olha, eu sou fulano de tal, eu estou ouvindo, eu vivi em tal ano lá na terra. E você quem é? Ah, não sabia que você era Moisés. Ah, não sabia que você era Paulo. Eu pensava que você era... Não, você não precisa ter esse tipo de apresentação. Chegando lá, automaticamente você já vai reconhecer quem é quem. Ainda que você nunca tenha visto e ouvido falar daquele irmão, aquele lá que mora lá na China, mas chegando no céu já vai ter esse auto-reconhecimento. Isso fica claro para nós, meus irmãos, desse auto-reconhecimento, quando nós lemos sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Quando ele foi transfigurado, alguns discípulos estavam ali presentes, incluindo Pedro, estava com eles. E quem aparece para Jesus Cristo? Aparece Moisés e Elias. Olha só que interessante, eles não chegaram lá se apresentando, aqui está Moisés e eu sou Elias. Não, eles não chegaram se apresentando. Mas Pedro, quando viu esses dois homens com Jesus Cristo, eles já identificaram. E Pedro identificou ele até e falou, olha, é bom que nós estamos aqui, porque a gente já vai fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias.
Meus irmãos, ele automaticamente reconheceu isso. Isso significa que lá no céu também nós reconheceremos uns aos outros. Nós não sofreremos de uma amnésia geral. A gente não vai sofrer disso. Não, nós iremos reconhecer uns aos outros e lá nós conversaremos uns com os outros e teremos toda a eternidade para conversar com todas as pessoas. É comum nós que estamos aqui, a gente muitas vezes fica pensando, quando eu chegar lá eu quero conversar com Paulo, quando eu chegar lá eu quero conversar com Moisés, quando eu chegar lá eu quero conversar com Davi, quando eu chegar lá eu quero conversar com Adão, com Salomão. Olha, isso é comum e de fato isso vai se cumprir. Quando nós chegarmos lá, nós conversaremos não apenas com esses homens de fé da Bíblia, mas com tantos homens e mulheres de fé que viveram um período fora do período bíblico. Por exemplo, hoje você tem algum irmão em Cristo que você não sabe, não conhece, que esteja em uma outra localidade. Talvez lá na Coreia do Norte, lá na Coreia do Sul, talvez esteja na Venezuela. Nós temos irmãos em Cristo espalhados pelo mundo que nós não vamos reconhecer aqui na terra, mas quando chegarmos lá no céu, nós os conheceremos e vamos reconhecer eles, ainda que eles não se apresentem para nós. Então isso é a maravilha de estarmos no corpo de Cristo e fazermos parte do corpo de Jesus Cristo, tá bom? Então, qual é a conclusão que eu posso chegar aqui, meus irmãos? Olha, o céu nunca foi um lugar parado, o céu nunca foi um lugar monótono. Às vezes, nós ficamos criando coisas na nossa mente sobre o céu, ou abraçamos aquilo que o povo diz sobre o céu. O céu vai ser um lugar parado, onde a gente vai ficar apenas ouvindo os anjos tocando harpas, e a gente não tem nada para fazer lá. Não, meu irmão, lá o céu é um local de muita atividade. Muita atividade. Por exemplo, quando nós lemos algumas nuances sobre o céu na Bíblia, quando aparece rapidamente o céu, sempre o céu está em atividade, nunca esteve parado. Só um lugar da Bíblia, o céu ficou em total silêncio durante apenas 30 minutos, que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 8, capítulo 9. De restante, o céu sempre esteve em constante atividade. Por exemplo, quando você lê o livro de Jó, você vai ver que Satanás ele se aproveitou de um movimento que estava acontecendo no céu. Os anjos estavam se apresentando diante de Deus. Então eu não tenho muita informação de que tipo de apresentação é essa, mas os anjos estavam naquele momento se apresentando diante do Senhor e Satanás aproveitou o ensejo, Satanás aproveitou o momento. E nesse que ele aproveitou, então ele vai diante de Deus para conversar com o Senhor. Quando você lê também, por exemplo, Zacarias capítulo 3, quando é contada a história de que Josué, que é o sumo sacerdote, estava com vestes sujas, Jesus Cristo no céu, como seu advogado de defesa, então recorre para Josué para limpar as suas vestes, para limpar o seu pecado. E lá quem aparece também? Satanás, tentando acusar Josué para que ele não tivesse roupas limpas. Você nota que o céu sempre esteve em atividade. Quando você também lê Isaías capítulo 6, e nós temos ali Isaías tendo um rápido relance sobre o céu, ele vê, meus irmãos, anjos adorando a Deus. Santo, 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 constantemente não param. Toda aquela movimentação. E Deus sempre planejando coisas para o mundo. Deus sempre atento também para a história do mundo. Deus até fala naquele local lá, a quem enviarei? E então Isaías ele é enviado para proclamar a palavra de Deus. Quando você lê também 1 Reis capítulo 22, você vai ver a história de um rei e que ele estava fazendo coisas erradas, então Deus vai castigar esse homem com um engano. E lá no céu, um profeta chamado Micaías, ele tem essa visão celestial e ele enxerga que Deus permite que um demônio traga palavras de mentira na boca de todos os profetas para induzir aquele rei a viver no engano, já que é isso que ele quer. Ou seja, você está percebendo que o movimento no céu é constante. Daniel capítulo 9, então um anjo sai do céu por mandato do Senhor para trazer a informação
das 70 semanas de Daniel para Daniel. Então nós temos muitos textos da palavra de Deus que todas as vezes que mostra o céu, sempre está mostrando o céu em atividade. O céu nunca esteve parado. Então lá não vai ser um local parado, não vai ser um local monótono, um local chato, onde você só vai ficar assim, parado, sem nada o que fazer, escutando uma música de fundo. Não, isso não vai acontecer. A gente vai ter muito trabalho na eternidade, nós teremos muita atividade, então você não vai ficar parado e, evidentemente, nem cansado, né? Nós estaremos nos alegrando com o Senhor por toda a eternidade. Então aqui, meus irmãos, algumas coisas do que nós faremos na eternidade. Lógico que você pode descobrir mais coisas ainda, estudando mais a palavra de Deus. Outros versos da palavra de Deus vão mostrar isso para nós. Lembrando que lá nós também não casaremos mais, não terá reprodução, né? Porque é como Jesus Cristo disse, que lá na eternidade, na consumação do tempo, nós seremos como os anjos de Deus, que não se casam nem se dão em casamento. As nações existirão, mas elas não crescerão em número de pessoas. Então, o número dos salvos que ficará na eternidade será o mesmo por toda a eternidade. Nós não teremos filhos nascendo lá, nós não teremos pessoas nascendo e a humanidade crescendo. Então vai ser um número fixo, um número fechado, e esse número é o número dos que creram enquanto estavam em vida aqui na terra. Então, é eles que estarão por lá. Então, nós temos muitas coisas que nós faremos na eternidade. Então, o que aguarda você é movimentação. O que aguarda você é trabalho na eternidade, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e vamos continuar estudando os nossos próximos estudos. Lembrando de uma coisa, qualquer dúvida que você tenha, escreva aí, a gente vai procurar responder. Inclusive, eu farei aqui uma live, chegando para o final, com o título Respondendo Perguntas. Então, nós vamos compilar aí algumas dúvidas, perguntas dos nossos irmãos que fizeram aí dentro dessa série. Então, nós pegaremos algumas ali e faremos uma live para responder e explicar melhor algumas coisas que talvez ficou um pouco confusa. Então, a gente aproveite esse momento, aproveite aí os vídeos aí para que você possa estar realizando as suas perguntas. Que Deus abençoe você e sua família.